Olá, seja bem-vindo ao Pensando Direito, eu sou Antônio Suxberger e hoje nós vamos conversar sobre cinema e como é que o cinema pode nos ensinar um pouco sobre criminologia. Eu não sei vocês, mas eu sou obcecado pela trilogia do Poderoso Chefão. Para muitos, né, é considerado inclusive um dos mais importantes filmes, se não o melhor filme do século passado. E ele traz importantes lições para nós que estamos estudando criminologia e o sistema de justiça criminal de uma maneira geral. O livro, O Poderoso Chefão, Il Padrino, no original, de Mário Puzo, foi publicado em 1969 e imediatamente alcançou um sucesso grande, apesar de Mário Puzo não ser um autor tão famoso na época. Os direitos do livro são adquiridos e, na sequência, Francis Ford Coppola consegue dirigir com uma confusão incrível, uma história por si só sensacional, o que seria esse filme que, na sequência, ensejaria mais dois, Poderoso Chefão 2 e o Poderoso Chefão 3. A propósito dessa história da elaboração do filme, a Paramount, inclusive, acabou de lançar uma série chamada A Proposta, The Offer. É uma série muito divertida e muito legal que conta o que foram os bastidores da produção desse filme. Vale a pena assistir. Lá aparecem algumas pessoas reais que inspiraram alguns dos personagens, contam como é que foram os detalhes da adaptação, os problemas que eles tiveram no curso da produção do filme, enfim, uma série deliciosa, só não é melhor do que o próprio filme original, que é imperdível. Poderoso Chefão conta a trajetória de Michael Corleone. Michael Corleone é filho de um sujeito que era um grande chefe de uma gangue presente na costa leste norte-americana, liderada aí por Vito Corleone. Esse personagem, interpretado pelo Marlon Brando, acaba se tornando um ícone da história do cinema. Mas a trajetória mesmo, o protagonismo de toda a história é a trajetória do Michael Corleone. O filho caçula desse grande chefe do crime, cujo destino teria sido traçado para escapar da criminalidade, mas que acaba, como ele próprio diz no filme várias vezes, ele sendo agarrado, trazido, arrastado para esse mundo de criminalidade. Qual a lição que a gente pensa imediatamente sobre o Poderoso Chefão? O estudo nos remonta basicamente o que sejam as subculturas delinquentes, né? Então, na história do Poderoso Chefão, que conta a história de uma família migrante da Itália, chega aos Estados Unidos, se aproveita do que seja as rotas do azeite, mas sobretudo enriquece muitíssimo com crimes e sobretudo com o que era a proibição do álcool na época da década de 20, final da década de 20 e década de 30, Don Corleone estabelece ali o que era um verdadeiro império do crime junto com outras famílias mafiosas italianas na costa leste. Os filmes subsequentes, o 2 e o 3, vão mostrar como é que a família Corleone avança em relação ao oeste norte-americano, especialmente no que eram os cassinos de Las Vegas, e depois, no terceiro filme, o que era a chamada imobiliária do Vaticano e toda uma projeção de milhões e milhões de dólares envolvidos no que eram negócios importantíssimos envolvendo inclusive a Igreja Católica. Para quem não conhece o filme, repito, não assisti-lo chega a ser falha de caráter, hein? É o filme obrigatório na cinemateca de qualquer um. Mas o que me interessa abordar hoje sobre a perspectiva da criminologia? Pois bem, as chamadas subculturas, né, melhor chamá-las assim do que nominá-las como subculturas delinquentes, é um campo de estudo dentro da criminologia situado no que é a contribuição das ciências sociais para o estudo da criminologia de uma maneira geral. Merece destaque o seu surgimento dentro ou como consequência dos estudos da Escola de Chicago, e eles vão se ocupar do que seja basicamente uma compreensão de como o crime surge como uma manifestação de uma chamada subcultura. A marca dos estudos de subcultura é trazida pela riqueza metodológica e, sobretudo, os chamados estudos etnográficos, em que o estudioso se inseria dentre as gangues que ele estudava para então trazer dali as suas percepções e a sua relação com o crime. Talvez uma das primeiras obras que se apresentam no estudo da subcultura seja o livro Street Corner Society, a Sociedade da Esquina, de William Foote White. É um trabalho produzido em 1943, em que ele foi analisar justamente a estrutura social do bairro italiano de Boston e como é que essa estrutura do bairro italiano de Boston afetava crianças e adolescentes. O William Foote White, nesse seu estudo etnográfico, uma observação participante,
ele identifica ali duas figuras dentro dessa estrutura, o street corner boy, o garoto da esquina, e o college boy, esse cara representando aqui o que era o sonho americano, a percepção do que seria a ideia do que ele sonhava, do que ele almejava de uma maneira geral. É bem interessante, talvez um trabalho aqui que funde o que seja esse estudo da subcultura. Na sequência, já em 1955, eu destacaria aqui uma outra obra, Albert Cohen. Em 1955 ele publica Delinquentes Juvenis, A Cultura das Gangues. Cohen, diferentemente de Foote White, ele faz um trabalho com uma abordagem teórica mais aprofundada. Os estudos de subculturas, é importante destacar, eles dão concretude ao que seria a proposta de Robert Merton para a compreensão do desvio. Parece complicado, mas não é. O que Merton compreende como desvio, revisitando inclusive categorias da teoria clássica da sociologia, como Émile Durkheim, é apresentar que o sentido do desvio seria o resultado, vejam só, da tensão entre o que se estabelece como meta cultural e a estrutura de que o sujeito dispõe. Imaginem vocês um jovem que cresça ouvindo, recebendo, sendo orientado, sendo educado e formado com toda sorte de informação que lhe chega para dizer que ele vale por aquilo que ele recebe de dinheiro, por onde ele trabalha, como ele se veste, como ele se apresenta e o que ele projeta para a vida dele. Só que em cotejo, em comparação com aquilo que ele tem, ele se vê francamente decepcionado ou frustrado porque ele não tem o dinheiro para comprar roupa, ele não tem o carro que todo mundo reconhece como o melhor carro, ele não tem a namoradinha que todo mundo afirma que esteticamente e socialmente seria a namorada dos sonhos. Então, é desse tensionamento entre o que ele tem e aquilo que dele se espera, diz Merton, surge a figura do desvio. Às vezes, para alcançar aquilo que seria a meta cultural, ele passa a adotar aqui um comportamento, repito, desviante, justamente porque é inovador, no sentido de que ele vai buscar, a que preço custe, o alcance dessas metas culturalmente compartilhadas. Cohen diz, para além da ideia dessa compreensão de que o desvio ou o crime teria uma perspectiva, digamos assim, utilitarista, ou seja, o sujeito vai praticar crimes para poder alcançar materialmente aquilo que ele não tem, Cohen agrega a isso para poder dizer que também no campo das subculturas, o desvio ou o crime tem um sentido expressivo, ou seja, o desvio não é sempre utilitário, ele também é expressivo. Para quem assiste o Poderoso Chefão vai lembrar disso. Nós temos várias passagens, tanto com a presença do próprio Michael Corleone, o capo regime, todos os integrantes das famílias, e até mesmo no terceiro filme, quando se apresenta ali um jovem que vocacionado a suceder Michael Corleone, se percebe que nem toda sorte de desvio que eles apresentam é um desvio com vistas a obter algo material. Muitas vezes o desvio também se apresenta para que o sujeito seja reconhecido, para que ele se insira, para que ele tenha autoridade, para que ele tenha valor naquela subcultura. Eu já apresentei William Foote White e já falei do Albert Cohen. Talvez aqui a dupla presente no trabalho Delinquência e Oportunidade, uma teoria das gangues delinquentes de 1960, e um outro trabalho de 1961 chamado Novas Perspectivas sobre a Delinquência Juvenil, da dupla Richard Cloward e Lloyd Olin, dê mostras mais claras do que seja essa compreensão. É deles a ideia de que a compreensão de subcultura poderia se apresentar pelo menos em 3 conformações diferentes. Uma subcultura conflitual, onde de fato ela é integrada, dizem eles, mormente por migrantes de uma maneira geral, por pessoas que se acham isoladas do sistema. E isso conduziria a práticas violentas para expressar e comunicar essa frustração. Embora eles estejam falando de contextos da década de 50 e 60, eu posso dar um exemplo recente em relação a isso. Nós experimentamos há coisa de 10 anos atrás uma sequência de revoltas em Paris, especialmente nos subúrbios parisienses. E os grupos de jovens que ali eram colocados eram jovens identificados como migrantes. Só que, curiosamente, eram jovens afirmadamente migrantes que jamais estiveram em outro país que não a França, que nasceram na própria França e muitas vezes são segunda ou até mesmo terceira geração de imigrantes. Então, argelinos, africanos de uma maneira geral, vão ao continente europeu, se estabelecem na França e, curiosamente, não são reconhecidos como franceses.
seja por uma expressão de xenofobia, por dificuldade de inserção social, eles exercitam ali o que seria uma subcultura conflitual. Um outro tipo de subcultura é a subcultura da evasão ou da fuga. Ela é muito presente por ilustração naquelas pessoas que se tornam usuários de álcool, de droga, enfim, que renunciam às metas desejáveis na sociedade. E enfim, claro, não só apenas, né, mas agora sim, de uma maneira um pouco mais clara, com uma tipologia mais presente, a subcultura criminal. Né? Ou seja, o sujeito incursiona no mundo do crime, seja do ponto de vista utilitário, seja do ponto de vista expressivo, para praticar crimes. Temos isso no Poderoso Chefão. Né, o que nós temos ali no envolvimento na família Corleone, da presença do que seja o valor dentro da família Corleone, as projeções que isso se apresenta depois e na maneira como os integrantes dessa família se relacionam com as demais famílias, mas também com a própria estrutura social e as agências de controle penal, bem mostra o que é essa incursão nas distintas possibilidades de subculturas. A mais, os filmes subsequentes também tratam de categorias como a criminalidade de colarinho branco, tal como desenvolvida por Edwin Sutherland em obras que vão remontar aí à década de 40, quando Sutherland diz, olha só, em cotejo com o que seria o colarinho azul do trabalhador braçal, os homens de colarinho branco exercitariam um tipo de criminalidade que se inseririam no exercício de suas ações habituais de trabalho e uma criminalidade manifestada por homens de poder, né? A presença do poder juntamente com a habitualidade dessas ações no exercício do próprio trabalho. Esse sentido de criminalidade de colarinho branco hoje já encontra inclusive outros matizes e outras preocupações, mas a gente percebe isso claramente na passagem do Michael Corleone quando ele tenta legitimar os negócios da família. São várias as discussões que a criminologia nos permite dentro do universo do cinema. A respeito, e aí eu convido vocês à leitura, um texto que eu escrevi chamado Poderoso Chefão e as Subculturas Delinquentes, que está presente nesse livro, organizado pelos colegas professores Bruno Amaral Machado, Cristina Zazeschi e Evandro Pisa Duarte, aqui de Brasília. Né? Cristina e Evandro da Universidade de Brasília, Bruno Amaral, meu colega na pós-graduação em sentido estrito do CEUB. Na nossa descrição do vídeo vou deixar um link para a leitura do trabalho para quem se interessar e eu espero que esse seja o primeiro de tantos outros vídeos em que a gente possa discutir direito, criminologia, questões do sistema de justiça criminal a partir de séries, filmes e outros produtos. Vem comigo, Pensando Direito, espero você nos próximos vídeos. Um grande abraço.